Porque eu fui anotando algumas coisas, vocês foram falando, e eu anotei algumas coisas aqui. E aí vou tentar costurar, né? Então, por exemplo, voltando um pouquinho o gancho, né, que eu já tinha comentado, gente, sobre a nutrição de precisão, que é atual, né? A nutrição de precisão é centrada no paciente. Eu estava falando da dieta cetogênica. Eu acho que todo mundo aqui conhece aquele personagem, aquele gato, é o Garfield. Eu acho que todo mundo conhece o Garfield. Para quem não conhece, é um personagem que adora carboidrato. Ele adora lasanha. É lasanha? É lasanha, né? É lasanha. Ele acha que ele adora lasanha, carboidrato pra caramba. Então imagina se o Garfield é o seu cliente, perfil do Garfield. E aí você é o nutricionista que se intitula cetogênico, não sei. E todo mundo tem que fazer a cetogênica. E o Garfield quer emagrecer, inclusive, tá meio gordinho, tá com obesidade lá, né? Só que não vai funcionar, sabe por quê? Porque por que não vai funcionar? Muito provavelmente o Garfield não vai conseguir retirar esse carboidrato todo, né? Ele poderia utilizar até outras estratégias, mas o carboidrato ele não consegue, porque a lasanha tem um apelo, por exemplo, remete, por exemplo, à infância dele. Agora estou brincando aqui, né? Não sei qual é a história do Garfield, mas pode remeter à infância dele, alguma coisa que ele lembrou da avó, é a avó que fazia a lasanha para ele, né? Então a lasanha não tem jeito, ele não vai tirar a lasanha. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Obesidade realmente é um caminho longo, né? Ninguém fica obeso de um dia para o outro. E ela começa, ou pode começar, já na vida intrauterina. Se a gestação da sua mãe foi uma gestação complicada, era uma mãe obesa, com diabetes mellitus tipo 2, tem uma coisa que chama que é programação metabólica, que é bem aceito. A literatura diz que os primeiros 1000 dias da sua vida, incluindo os 9 meses da vida intrauterina, e aí você vai somando mais um ano e pouco para chegar a 1000 dias, esses 1000 dias são fundamentais para o que a gente entende que é programação metabólica, que tem a ver, como eu acabei de falar, se for uma gestação de uma mãe obesa, com diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, né, você já nascer com uma predisposição, não é que você vai ser obeso, mas uma predisposição maior. Né? Ninguém é refém da genética, ninguém é refém da genética, mas ela faz parte do quebra-cabeça. Então, tem gente que engorda com mais facilidade, tem gente que pega massa magra com mais facilidade, tem gente que não consegue pegar massa magra e por aí vai. Somos diferentes. Então, a genética conta, mas ela não é o desfecho final. Tá? Tem outras questões, como eu falei, o sono tem a ver. Tem trabalho que fala que até alguns vírus podem aumentar a expressão de enzimas lipogênicas, está associado à obesidade. Né? A questão do exercício físico, a questão da alimentação, tem várias questões aí que podem culminar com a obesidade. E aí, a obesidade, então, assim, ela é complexa, se não fosse realmente, seria fácil, né, você emagrecer de forma sustentável. Emagrecer é a parte fácil, sustentar que é difícil, que a maioria acaba no efeito sanfona, né, que a gente vai chegar lá. Mas, como eu estava dizendo, então você consegue emagrecer, né, e a obesidade é complexa. Se ela é complexa e tem várias coisinhas ali que induziram ao cidadão ficar obeso, não vai ser uma dieta de paraquedas que vai resolver o problema. Você tem que entender o estilo de vida dele todo, o contexto dele. Tá? Então, assim, no caso do Garfield, muito dificilmente ele faria uma dieta cetogênica, não conseguiria. Porque o alimento, esse é o ponto que eu queria chegar, o alimento é muito mais do que caloria. O alimento é muito mais do que um pacotinho de caloria. Ele tem uma relação com o ser humano que é bio, ou seja, é biológico. Você tem fome, você vai procurar comida, mas acho que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora comem em outros momentos que não a fome, com certeza. Eu faço isso, a Andresa faz isso, a Natália faz isso. Ou seja, não tem nada a ver com biológico, pela fome. Então, o alimento guarda uma relação muito importante. É o psicológico, que inventei aqui a questão da avó do Garfield, que fazia lasanha para ele, tem o psicológico, né? Tem o social, onde que você nasce, onde você nasceu, onde você mora, né? Se eu moro no Brasil, se eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Talvez tenham pessoas aqui no chat que moram em outros lugares. Muda a culinária toda. Você vai lá para o Nordeste, vai para o Sul, vai para a China, come inseto pra caramba, né? Lá na China. Vai para a China, vai para a Ásia, vai para a Europa. Cara, mudou totalmente a alimentação. Então, dependendo do local que você vive, a alimentação é outra. A cultura, né? A cultura, a religião. Dependendo da religião, você tem que jejuar várias horas, por exemplo.
Então, tudo isso influencia. O alimento é muito mais do que só caloria. É bio, psico, sociocultural. Né? Tem as emoções ali envolvidas. Então, você tem que levar em consideração também. Né? Então, no caso do Garfield, não tem como ele fazer uma dieta cetogênica. Então, isso é uma coisa que eu anotei aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Né? Então, assim, pensando nisso, gente, a dieta que você, nutricionista, vai planejar junto com o seu cliente, deveria ser assim junto, né? Ela, de jeito nenhum, pode ser problema. Pô, Thiago, eu não gosto de tirar todo o carboidrato, não, mas olha só, você vai tirar, porque eu quero que você faça cetogênica. Entendeu? Fica complicado. Né? Então, a dieta, ela não pode ser, ou não deveria ser mais um problema, porque a pessoa já tem um monte de problema para resolver da vida dela. Né? Ela olha o contra-cheque dela, olha as contas para pagar, isso é um problema. Ainda mais agora na pandemia. Né? Como que está o salário do pessoal? Muito estresse, né? Covid, tem tudo. Né? Então você vai dar mais um problema para ela, vai passar alimentos, suplementos que não cabe no bolso dela, ou que não cabe na rotina dela, porque você acha que pela literatura está tudo certo. Não é assim. Por isso que tem que adequar. Né? Posso comer o chocolate? Posso tomar Coca-Cola? Olha, poder pode. Mas se você puder minimizar, melhor. São a tal das ilhas, das armadilhas. Você pode cair na armadilha, tem que... E aí, nutricionista está aí para isso, entendeu? Porque para você sair de uma armadilha, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é identificá-la. Pô, eu tenho aquela armadilha ali, então vamos identificar? Eu já naveguei por aquelas águas. Então eu sei como tirar essa âncora. Né? Então, você identificar a ilha, e eu falei, os amigos, às vezes, gente, são os piores. Né? Você não consegue falar não para o seu amigo. Você começa a namorar, você não consegue falar não para a futura sogra, não consegue. E ela sempre te pega pelo pedaço de bolo. Pedaço de bolo de chocolate, sempre come mais um, mais um, mais um. Caramba, é sempre pela comida, comida, comida. Então você tem que aprender a falar não também. Você vai sair para a famosa night. É álcool e fritura. É carboidrato, álcool e gordura. Tem proteína na night? Você vai comer proteína na night? Não vai. Então você já sabe que não vai comer proteína na night, e aí o nutricionista vai te ajudar a caminhar por essas águas. Como? Olha só. À noite, quando você for sair à noite, às 10 horas da noite, vai botar às 4 da manhã, não tem proteína lá. Vamos comer proteína, então, ao longo do dia? E não come gordura nem carboidrato ao longo do dia. Isso pode ser uma estratégia, por exemplo, uma ferramenta, uma estratégia que você está utilizando, que naquele dia, por exemplo, no sábado, café da manhã e almoço é só proteína. Porque na night, na festa de casamento dele, na festa dos amigos, vai ser álcool e gordura e carboidrato, não tem proteína. Então, você já criou uma estratégia. Então, o nutricionista está ali para isso também, entendeu? Antever a jogada, né, e ajudar a caminhar, fazer essa caminhada, né? Então, porque, gente, se for só na coragem, não dá, entendeu? Você tem que ter técnica. Só de peito aberto na coragem, você acaba sucumbindo. Vira um navio que ia atravessar o oceano, às vezes vira um Titanic, infelizmente. Né? Porque você não tem conhecimento. Ah, eu tenho que comer carboidrato, tenho que comer proteína. Ninguém come carboidrato. Ninguém come proteína. Só come comida, come alimento. Ou come fast food, não sei. Mas ele não come carboidrato, não come glicose. Então você tem que transformar isso de forma até palatável para ele poder acessar dentro da rotina dele. Ah, não, você vai almoçar arroz com feijão, com legume. Amigo, na hora do almoço eu estou dentro do carro, no engarrafamento. Não dá. Bom, então, de repente, dá para fazer um shake, levar um shake pronto? Dá. Ah, mas é suplemento. Mas nesse contexto é por praticidade. Não é que você vai substituir todas as suas refeições, mas você está preso no trânsito, ou você tem o horário com o chefe, né? Aquele chefe que fala para você, ó, você tem que tirar o sangue pela empresa, e aí você tem toda hora reunião com ele, não dá nem tempo para sentar para comer. Né? Então, de repente, ali um shake é melhor do que uma coxinha de frango, ou um salgado, né? Sei lá. Então, o nutricionista, com a técnica dele, mas percebendo todo esse ambiente, né, da rotina dele, do dia a dia, ele consegue fazer essas estratégias. Então, fundamental aí também. Então, esse é um ponto que eu também queria colocar. Né? Já tinha comentado que o peso normalmente não deveria ser o foco. Nutricionista, se você for parar para pensar, alguns, foca muito no negócio do MC, peso na balança, peso na balança. Claro que tem que ser mensurado, como eu já havia citado. Mas, como eu falei também, qual é a grande motivação dele estar ali? Na sua avaliação, com pergunta aberta, você vai acabar descobrindo a motivação dele estar ali. É correr o quarteirão, 2 quilômetros, que nunca conseguiu correr. Né? Claro que perder peso vai ajudar, mas não é o foco. Entendeu? É brincar com o neto, é jogar o futebol e por aí vai. Entrar na roupa que não entra mais. Mas ele não está focado no peso, mas isso vai acontecer. Né? Ele não quer saber se o exame laboratorial dele melhorou um pouco, isso não é o foco.
né? Mas vai acontecer, é bom, você mostra para ele, você quantifica, melhor, né? Isso ajuda, é uma vitória para ele. Você comemora a vitória, como eu já tinha falado. Comemorar a vitória é importante, gente. Obeso, às vezes, não tem nenhuma vitória para comemorar no dia a dia, né? Para e pensa, né? Eu nunca fui obeso, né? Nunca fui. Mas eu acredito que boa parte dos obesos, que sempre foram obesos, né? Às vezes não tem tanta vitória para comemorar porque a sociedade é injusta, impõe, faz bullying desde criança, aquela coisa toda. Então, você comemorar uma vitória pequena. Pô, Tiago, consegui botar fruta no meu dia a dia, passava longe de fruta, né? Então, agora eu já consigo comer uma fruta. Coca-Cola, pô, posso tomar Coca-Cola? Como eu falei, né? Você quer atravessar o oceano, ou seja, você quer emagrecer. O quão rápido você quer, esse é um problema seu que a gente vai ajustar. Se você ficar na Coca-Cola, 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 cheeseburger, cheeseburger, essa jornada vai ser maior. Não vai ser em um ano, vai ser em 2. Você quer fazer em 6 meses? Tem que apertar um pouco. Mas não é que a Coca-Cola não possa, o chocolate não possa, porque isso também fica inviável, entendeu? Quanto mais você reprimir o alimento, falar que não pode, mais fica gostoso o alimento, mais fica desejado o alimento. E no meio obesogênico que você tem, realmente você vai acabar comendo. Mas você pode fazer uma estratégia, negociar. Ou você bebe 2 litros de coca por semana. Um exemplo, 2 litros de coca por semana. Você vai tirar a Coca-Cola dele? Não, não vou. Você pode beber 1 litro? Dá para negociar isso? 1 litro. Dá para tirar a Coca-Cola da quinta-feira? Bebe segunda, terça e quarta. Mas quinta dá para tirar aquele litrão? Pô, dá. Vou botar o que no lugar? Bota água. A água eu não gosto. Tá? Vamos fazer um esforço. Vou botar água com limão, água com, sei lá, com laranja. Bota um saborzinho ali, pô, já melhorou. Né? E a questão da fruta que eu falei, tem que botar fruta. Porque a dieta da fome ninguém sustenta, né, galera? Dieta da moda, dieta da fome ninguém sustenta. Então a dieta tem que induzir saciedade. A dieta tem que induzir saciedade. E o que induz saciedade? Isso pode ser alimentos diferentes para pessoas diferentes, mas em geral com fibra, com muita água. Então, esse é um ponto, uma outra ferramenta que o nutricionista pode utilizar. Ninguém precisa passar fome para emagrecer. Ninguém precisa passar fome para emagrecer. Esse é um ponto importante. Vai passar fome aquele que está fazendo dieta da moda, que ele viu lá na rede social e no Google, muitas das vezes. Porque a dieta é muito, muito restritiva em caloria. Aí não tem como. Aí o teu corpo vai brigar com você, vai te induzir fome para você procurar comida. Mas se você gera um déficit calórico sutil, o que é sutil? 500 calorias, 600 calorias, 300 calorias estimadas, né, de déficit calórico sutil, e comendo o alimento adequado, o que seria o alimento adequado? Vamos comer comida de verdade, menos processado. Então, se você fizer aquela salada verde, se você comer mais salada, mais fruta, leguminosa, carne eventual, se quiser, pode ser um exemplo, mas evitar os ultraprocessados, que em geral tem muita caloria para pouco volume. E aí esse pouco volume não te induz o quê? Saciedade. Pô, Thiago, mas eu estou comendo tão pouco, mas já tão pouco, não consigo emagrecer mais. Tá, mas o pouco que você está comendo, gente, é em volume, não é em caloria. É um pouco, é uma fatia de pizza, é um pedaço de chocolate, é um litro de coca, é pouco. Não induz saciedade, porque não foram feitos para induzir saciedade. Cheio de sódio, cheio de gordura, cheio de gordura trans, saturada, um monte de coisa. E está ali para aumentar até a palatabilidade, né? Para você voltar a comer, voltar a comer. A indústria de alimento não quer que ninguém fique com saciedade. Ela está ali para vender comida, né? Então, assim, quanto mais esse alimento tem na literatura, né, tiver mais fibra, mais água e até proteína, pode induzir mais saciedade. Carboidrato também, mas desde que seja de qualidade. Né? A tal da batata, como a Andresa já tinha comentado. Mas não dá para ser aquele ciclo vicioso de você come só fast food e quer emagrecer comendo metade, mas metade de fast food ainda. E aí vai ficar inviável. Tem que trocar aos poucos, criar habilidade, ter estratégia, meta, curto, médio e longo prazo, para você ir melhorando essa parte da nutrição. E lembrando que a nutrição é só uma parte do quebra-cabeça. Tem questões genéticas, tem gente que tem mais fome mesmo, tem gente que tem um metabolismo desacelerado, tem que ir no endócrino, ver se está com problemas hormonais, T3, T4, ver, por exemplo, numa calorimetria indireta, para mensurar com mais precisão a taxa metabólica basal, saindo da fórmula, para ver com mais precisão qual é o metabolismo basal daquela pessoa. Então, tem coisas que você tem que avaliar, tá? Então, é por aí. Deixa eu ver o que eu anotei mais. Às vezes me perguntam, aqui anotado, Thiago, você está falando tanto de balanço energético e tudo mais, uma caloria é sempre uma caloria?
uma caloria do carboidrato é igual a uma caloria da proteína, que é igual a uma caloria do lipídio, é tudo igual? Tudo se resume em caloria, já que o que interfere é o balanço energético? Claro que não. Óbvio que não. Se fosse, eu estava dando um tiro no pé. Tudo que eu já estudei. Uma caloria não pode ser uma caloria, né? Porém, de novo, isso não tira de modo algum que o balanço energético ainda é fundamental. Como eu falei, a pessoa está emagrecendo. Eu não sei a história da pessoa, vamos nessa hipótese. Eu não conheço a pessoa e não sei. Eu só sei que ao longo do tempo ela emagreceu. Eu não faço ideia o que ela fez para emagrecer. Não faço ideia. Isso você observa no dia a dia. Você tem amigos que estão emagrecendo agora, não tem? Tem. Você conhece pessoas que vêm emagrecendo. Você sabe o que ela está fazendo para emagrecer? Você não faz ideia. Foi exercício, foi alimentação, o que ela mudou, você não faz ideia. Você só sabe uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza. Se ela está emagrecendo, ela está tendo balanço energético negativo constante. Isso eu sei. O resto eu não sei. Então, se ela está tendo balanço energético negativo, gente, esse é o pilar fundamental do emagrecimento. Isso não quer dizer que só caloria que conta. Como você vai chegar nesse balanço energético negativo, que é a ponta do iceberg, aí que é o detalhe, é aí que o nutricionista vai te ajudar. Porque, de novo, né, uma caloria não é igual a uma caloria. Nesse sentido, porque quando você come um alimento, esse alimento, ele, além, né, de ter essa relação biopsico-sociocultural com a pessoa, né, ele é um pacotinho de informação. Dependendo da composição desse alimento, e a composição passa longe de ser apenas carboidrato, proteína e lipídio, como a Andressa já tinha comentado, tem compostos bioativos, compostos que não vai ter, de repente, ultraprocessado, né, micronutrientes, que regulam o seu mapa metabólico inteiro. Tem compostos bioativos que podem induzir saciedade, que podem aumentar o metabolismo um pouco, por exemplo, isso é interessante nesse momento. Né? Então, o alimento, ele altera, por exemplo, a sua expressão gênica, pode alterar, carboidrato, proteína e lipídio altera a expressão gênica, pode alterar o eixo fome-saciedade, pode alterar, sei lá, a microbiota, é um outro mundo. Dependendo do que você come, altera a microbiota, ou pode arrebentar tudo ou melhorar. Então, dependendo do que você come, tem um impacto metabólico gigantesco, não se resume a caloria. Porém, a caloria ainda é o cimento inicial, é a base da pirâmide. Você pode comer só comida de verdade, só alimento legal, bom para a saúde e tal. Se tiver superávit calórico, você vai engordar. É a caso da oleaginosa, como tinha comentado. Se tiver superávit calórico, você engorda. Então, o balanço energético negativo é fundamental. Não me interpretem mal que se resume a isso, longe disso. Isso é só a ponta do iceberg. Como você vai chegar lá, são as estratégias que o nutricionista vai adequar. Uma delas, a Natália já comentou, que é o refeed. Então, tem alguns momentos que você chega no platô. Por que eu cheguei no platô, Thiago? Retornando um pouco essa história, né? No primeiro momento, que é o caso da dieta da moda, que a Andressa tinha comentado para eu poder pegar o gancho. Dieta da moda é aquela dieta muito restritiva. Elas têm essa coisa em comum, muito restritiva em caloria e, por vezes, em compostos bioativos e micronutrientes. Normalmente tem um cara que está vendendo o livro por trás dela. É sazonal. Todo ano tem uma nova. Tem um turnover grande nisso. O mundo é capitalista. O cara já ganhou dinheiro, já vendeu bastante, botou dinheiro no bolso. Sem evidência científica nenhuma. Sem pé nem cabeça. Então, isso é característica da dieta da moda. Tem programa de televisão importante aqui no Brasil que promoveu, por exemplo, um programa que era a medida certa. Né? Se vocês forem lembrar, um grande jogador de futebol brasileiro participou do programa, estava bem obeso no início, ficou magrinho, depois engordou acho que o dobro. Né? E também o pessoal que apresentava o programa, né? Eram dois, é um casal. Entrou gordinho, ficou magrinho, daqui a pouco engordou tudo de novo, com o efeito rebote, sanfona, ioiô. Então, acho que fez um desserviço. Né? Esse programa fez um desserviço para a sociedade. Tem um programa parecido nos Estados Unidos, que é o The Biggest Loser. Né? Você tem que perder o maior peso possível e sai vitorioso quem perder mais peso e tem um dinheiro por trás. O cara ganha dinheiro, grana. Essa é a motivação dele estar ali também. Né? Então, qual é a característica principal? Dieta muito, muito restritiva. E aí o seu corpo, vamos pensar assim de uma maneira fácil, né? O seu corpo, opa, o Thiago tá comendo nada. Fechou a boca, literalmente, tá comendo nada, muito restritivo, ainda quer fazer exercício. Ou seja, o seu corpo, gente, ele não sabe se o Thiago está nessa situação porque ele está numa dieta da moda, contemporânea, 2020, ou se ele está na ilha deserta sem comida, ou ele é um náufrago, está sem comida, está lá no oceano, perdido, ou, sei lá, ele é um prisioneiro e o pessoal não está dando comida para ele. Ele está lá na masmorra, é prisioneiro e vão embora. O seu corpo não sabe. Ele só sabe de uma coisa, ele vai tentar manter você vivo.
custe o que custar, vai tentar. Então, o que ele vai fazer? No primeiro momento dessa dieta da moda, pode até ser muito motivador, porque você está comendo tão pouco e o peso na balança é óbvio que vai cair, por desidratação e por perda de gordura. O déficit calórico está gigante, né? E aí você vai perdendo. Isso leva 3 meses, 4 meses, mais ou menos isso. E aí você chega no platô. Então, no primeiro momento você emagreceu, independente da composição da dieta. Independente se foi cetogênica ou rica em carboidrato. Independente. O que ela tem em comum? Comeu nada, 500 calorias. Se foi só de carboidrato, só de sucrilhos, só de maçã, ou só de tapioca, ou só, sei lá de quê, ou só Coca-Cola, não interessa. São 500 calorias e você estava gastando 2.000. Então, você teve que emagrecer. Depois você chega no platô. O que é o platô? É um balanço energético neutro. Você nem ganha peso e nem perde peso. Nem ganha e nem perde. É neutro. E por que chegou nesse platô e você não consegue avançar? E aí acho que vale a pena também lembrar aqui, para quem está nos assistindo, assim, que já foi falado pela Natália no início, o platô, gente, ou seja, você já perdeu, sei lá, 5 quilos, 10 quilos, você já tem que comemorar bastante. Porque perder 5, 10 quilos de um cidadão que estava obeso, né, já tem uma melhora metabólica, uma pressão que melhorou, a sensibilidade à insulina que melhorou, a glicose que caiu, que estava com hiperglicemia, já tem uma melhora metabólica muito grande. E o platô, assim, ele tem que chegar, você não tem como perder peso ad eterno. Né? Aí seria até patologia, anorexia. Né? A pessoa está com 100 quilos, quer ficar com 40, com 50, isso é patológico. Vamos procurar psicólogo, psiquiatra, multiprofissional, o médico, enfim. Né? Não, que seria inviável. Então, 2 pontos. O platô, ele vai chegar e tem que chegar, né? Não tem como perder peso ad eterno. Então, a cada consulta, essa paranoia, às vezes do nutricionista e do paciente. Quantos quilos perdeu? Só fica nisso. Tem tantas outras coisas para você avaliar que está melhorando e ver o sucesso dele, né? Que vai além do peso. Mas, enfim, o platô chegou porque você não tem mais o balanço energético negativo. E aí que está a história por trás, né? Por que esse balanço energético negativo sumiu? Era negativo e agora está estabilizado. Por mais que você acredite, fé, que ainda está no balanço energético negativo. Não está. Tá? Então, já foi falado aqui também, você sem perceber volta a comer um pouquinho mais. Sem perceber. Porque esse processo leva meses. O platô vai ficar ali no 3º mês da dieta, pseudo-dieta, 4º mês, 5º, 6º mês. Então, você tem 3, 4 meses de platô. Isso não é de um dia para o outro. Não é que na segunda-feira você estava comendo 500 calorias e na terça teve um overfeeding, né, uma compulsão. Pode até acontecer. Mas às vezes nem acontece. Mas dia a dia você vai comendo um pedacinho mais do sanduíche, um golinho a mais da Coca-Cola, ou até uma porção maior de arroz, feijão, coisa saudável, mas a porção está aumentando, sem perceber. E o gasto calórico também foi diminuindo. E aí o balanço energético fica neutro. Por que o balanço energético, por que o gasto calórico ao longo das 24 horas vem diminuindo? Então, para quem está nos assistindo, didaticamente, a gente subdivide esse gasto calórico total das 24 horas em 3 compartimentos. 3. Taxa metabólica basal de repouso, que para o obeso sedentário é a maior parcela do gasto calórico diário, representando até 70% desse gasto energético diário. A outra é efeito térmico do alimento, o famoso ETA. Vai gastar em torno de 5 a 10% do gasto calórico total do dia. O que você come, a quantidade do que você come e a qualidade do que você come. Então, por exemplo, quanto mais caloria você ingerir, mais o seu organismo vai ter que despender energia para digerir, para absorver e para fazer o metabolismo pós-absortivo. Então, quanto mais caloria você come, mais alimento você está comendo, maior gasto calórico pelo efeito térmico do alimento. Pensando em macronutriente, a gente sabe que a proteína tem um efeito térmico do alimento um pouquinho maior. Pouco maior, né? Nada estratosférico também não, mas é um pouco maior. Tá? Então, esse é o segundo ponto, né, da equação, né, que induz o gasto calórico total do dia. Então, taxa metabólica de repouso, 60% a 70% do dia, efeito térmico do alimento, 5% a 10%, e a outra variável, que varia mais, inclusive, que é o exercício físico. Então, pode ser o exercício físico da academia ou aquele do dia a dia, andar com o cachorro, passear na rua, caminhar na praia, subir escada, né? Então, a atividade física é rotineira. E o que acontece, gente, com esses 3 componentes, taxa metabólica de repouso, efeito térmico do alimento e o exercício físico, seja o espontâneo ou o da academia? Todos eles tendem a diminuir durante uma dieta da moda muito restritiva em caloria.
Exatamente porque eu acabei de falar para vocês o seguinte, o seu corpo não sabe se o Thiago está numa dieta da moda ou ele está tentando sobreviver na ilha deserta, sem comida. Eu sei que ele não está comendo de acordo como deveria. Então, o seu corpo desacelera você. Tá? Ele vai apertar o botão vermelho de alarme. Opa, alarme, o Thiago está tentando se matar. Vamos brincar aqui, tá? Está comendo muito pouco. Botão de alarme desacelera, ou seja, taxa metabólica basal diminui. O efeito térmico do alimento também vai diminuir, porque você não está comendo nada. Então, a quantidade total de caloria é muito baixa. Então, você está com o efeito térmico do alimento minimizado. E uma pessoa, isso também tem na literatura, uma pessoa que está muito, está nessa dieta da moda, está comendo muito pouco, ele não tem disposição para nada. Então, aquela atividade do dia a dia dele, que ele andava com um cachorro, já não anda mais com um cachorro. Que ele subia de escada, agora ele já está pegando elevador. Você observa, por exemplo, o pessoal que está no shopping. Tem escada rolante, tem escada normal. Antigamente ele ia pela escada normal, gastando caloria. É uma estratégia. Agora vai pela escada rolante, não aguenta. E por aí vai. É o cara que estava lá na night dançando pra caramba, agora está lá no canto parado. Ele vai até pra night, na boate, mas está lá no canto parado. Então, isso que tem na literatura, compensação metabólica. Esse é um termo que tem. Compensação metabólica. Então, o sujeito, sem perceber as atividades rotineiras, ele começa a diminuir. E perceba que essas atividades rotineiras podem ter um impacto no gasto calórico total do dia gritante. Gritante. Então, pode ser aquela pessoa que é muito ativa e daqui a pouco está paradona. Está fazendo a dieta igualzinho e não sabe por que não está perdendo peso na balança. Thiago, eu estou fazendo a dieta. Aí você pergunta assim, tá, mas e as suas atividades diárias rotineiras? Diminuíram todas. Por mais que você esteja comendo menos, vamos colocar assim, você está gastando menos também. E o balanço energético está neutro. E pasmem, durante a dieta da moda, muito restritiva, aquele exercício clássico da academia, aula de spinning, uma aula de running, sei lá, musculação, o seu corpo fica mais eficiente. Para o mesmo exercício, ele gasta menos caloria. Então, você veja que o teu corpo, para você, no seu entender, ele está jogando contra você. Você quer emagrecer, ele está jogando contra, porque ele está desacelerando você. Seja na TMB, seja no efeito térmico do alimento, seja no exercício físico espontâneo ou ali da academia. Mas ele não está querendo jogar contra você. Na verdade, ele está entendendo que ele quer te manter viável enquanto organismo. Já que você não come, ele tem que desacelerar você. Porque se você for pensar na perspectiva, gente, histórica da nossa espécie, histórica, lá atrás, do seu tataravô para cá, né? O que acontece? Sempre na nossa espécie a gente foi privado de quê? De comida. A comida só apareceu de 50 anos para cá. Né? Os seus avós na foto, enquanto criança, não tinham um obeso. A verdade é essa. Tem um obeso na foto de 50 anos atrás. A comida só veio agora de 50 anos para cá. Diabetes tipo 2 não existia. Hipertensão que você acha que é normal, hipertensão não idiopática, né? Mas por conta da obesidade, isso não existia. Enfim, então, na perspectiva histórica da nossa espécie, a gente sempre teve que correr atrás da comida, literalmente correr atrás da comida. Nunca tinha comida. Então, por isso que o seu corpo agora interpreta da mesma forma, como se fosse isso, entendeu? Opa, se não tem comida, eu tenho que preservar aquele organismo. Como? Desacelera e, agora o outro lado da balança, vai procurar comida, induz fome. Então, numa dieta da moda, você motivado no início, você faz 1, 2 meses, 3 que seja. Daqui a pouco a fome chega na dieta da moda. A fome chega. Então, tem alguns hormônios que regulam isso. Os clássicos, a grelina, que é um hormônio produzido basicamente no estômago, não só lá, mas foi descrito lá. A grelina induz fome. A leptina, a insulina, que vão baixando na dieta da moda. E elas induzem saciedade, mas como está baixando, vai induzir fome também. Né? O seu metabolismo está desacelerando. Mas o ponto principal é a fome, tá, gente? A gente já sabe disso. O desacelerar, para quem não sabe, se você perde 5% da massa corporal ou 5 a 10%, a literatura mostra que você está perdendo aí na taxa metabólica basal diária de 50 a 100 calorias. Então, de novo, você tem 100 quilos, pulou para 90 quilos, você tem 90 quilos, pulou para 80, ou seja, está emagrecendo, o seu metabolismo desacelera? Sim, desacelera. Quanto? Em caloria por dia? 100 calorias. Se quiser pensar num número mágico, 100 calorias. Isso não é tanto assim. Então, a pessoa chega no platô, não é porque o metabolismo desacelerou.
Faz parte do quebra-cabeça, correto, mas é a menor parte. Tá? Às vezes ela acha que o metabolismo dela era um guepardo, 100 por hora, e virou um caracol, uma lesma. Não é tanto assim. Né? Você chegou no platô muito mais influenciado porque você voltou a comer sem perceber. A fome é muito mais determinante, como eu estava dizendo, você aperta o botão vermelho de alerta, de alarme, e aí você volta a comer. Mas como eu falei, Thiago, você acabou de dizer que você pode emagrecer sem fome, correto. Mas eu estou agora no modelo da dieta da moda. A dieta da moda não tem como, a fome vai chegar porque você não come nada. São 500 calorias. Você poderia sair da dieta da moda, procurar um profissional nutricionista capacitado, habilitado, que ele vai te induzir uma dieta que te dê saciedade. Então você vai ter uma dieta não com um déficit calórico diário, sei lá, de 1.500 calorias, de 2.000 calorias, está comendo nada, jejum completo, mas ele vai te dar um déficit calórico, sei lá, de 500 calorias, por exemplo, que é sustentável e comendo qualidade, cheio de micronutrientes, cheio de compostos bioativos que mexem no seu mapa metabólico inteiro, induzindo, por exemplo, saciedade. Então você tem que ter saciedade, gente. Para ser sustentável, tem que ter saciedade. E por isso que, como bem a Natália falou, eventualmente, dentro dessa dieta, você chegou no platô, e lembra, esse platô vai chegar, comemore, não ganhar peso, você já está comemorando, mas o platô uma hora tem que chegar, mas se ainda assim você quiser avançar e continuar a perder peso, quando você chega no platô, pode ser que nesse momento, e aí você vai lembrar aqui comigo, por que você chegou no platô? Porque você voltou a comer. Esse é o mais determinante do que o metabolismo lento. E se você voltou a comer, justamente por isso que chegou no platô, eu acho que esse é o momento, uma ferramenta que você pode usar. Cara, já que você voltou a comer, volta a comer. Volta a comer, come um pouquinho mais, e principalmente o carboidrato, que em geral ele está baixo. Volta a comer o carboidrato. Esse é o refeed, é um refeed programado. Não tem um protocolo perfeito, né? Tem um trabalho que o pessoal botou 2 semanas de refeed com 2 semanas de restrição de caloria. Então você ficaria 2 semanas comendo um pouco mais quanto? Para chegar superávit calórico? Não, senão você não vai ter o balanço energético negativo acumulado ao longo do tempo. Então você fica 2 semanas, por exemplo, nesse trabalho, que era com pessoas obesas, 2 semanas com déficit calórico, de 30% do VET, de déficit calórico, e nas outras 2 semanas subsequentes fazendo um refeed programado planejado. E ficou fazendo isso intercalando 2 semanas com refeed, 2 semanas com restrição, 2 semanas com refeed, 2 semanas com restrição, e totalizou 30 semanas. E esse trabalho mostrou que o refeed, além de melhorar a questão psicológica, porque ninguém aguenta realmente a dieta da fome, aumenta a depressão, compulsão, ciclo vicioso, né? Melhorou essa questão psicológica porque a pessoa sabe que em alguns momentos ela vai voltar a comer. Então isso alivia o psicológico e na sequência ela consegue fazer a dieta novamente. Vamos chamar assim de dieta, né? Não é nem um nome que eu curta tanto, mas estamos chamando isso aqui de dieta. Mas enfim, e outro ponto que esse trabalho mostrou é que com esse refeed, aquela termogênese adaptativa, ou seja, o seu organismo que desacelerou, taxa metabólica de repouso, voltou a acelerar um pouquinho mais. Nada estratosférico também, mas voltou a aumentar um pouco mais. Então teve essa vantagem. Aumentou um pouco o metabolismo e deu aquela segurada na fome. E talvez tenha sido mais sustentável. Então esse trabalho comparou essa estratégia, que ele chamou de restrição energética intermitente, porque intercalava 2 semanas de refeed, com 2 semanas de restrição, ele comparou com outro grupo de obesos, nas mesmas condições, mas com aquela abordagem tradicional. Qual a abordagem tradicional? Você ter o déficit calórico diário. E esse diário foi durante 16 semanas. Os 2 grupos tiveram restrição calórica de 16 semanas. Grupo 1, intercalado, com 2 semanas de refeed. Então, esse grupo 1, no final das contas, foi um experimento que levou 30 semanas, né? E o grupo 2 foi um experimento que levou só 16 semanas, mas com déficit calórico diário. E teve essa vantagem nesse grupo 1 com refeed que eu acabei de citar. A fome menor, atenuada, e a questão também da termogênese adaptativa, que não foi tão gritante. Então, esse é um ponto que é uma ferramenta que o nutricionista pode utilizar, principalmente quando chega no platô, é uma estratégia, você fazer o refeed programado, vai melhorar a questão da insulina, da leptina, da grelina, da termogênese, dos hormônios, da tireoide, T3, T4, tudo isso dá uma melhorada, pode melhorar. Tá? A gente só não tem um protocolo que se aplica a todo mundo, tá? Mas pode ser uma estratégia. E a outra estratégia, para poder passar a palavra para a Natália novamente, é a questão do valor nutricional do alimento. Como eu falei, o alimento é muito mais do que caloria.
correto? Então, assim, você tem que ter um déficit calórico ainda, isso não tem jeito, tá? Você pode ter um déficit calórico sem fome e pode ter um déficit calórico com fome, que é a dieta da moda. A sem fome, muito provavelmente, você vai ter um déficit calórico atenuado, só de 500 calorias mais ou menos, talvez chegando a 1.000 que seja, por dia, né, dependendo do tamanho do sujeito, né? A pessoa tem 50 quilos, tem 100 ou tem 150? Então, um déficit calórico de 500 calorias para um sujeito de 150 quilos é uma coisa, para um sujeito de 70 é totalmente diferente. Então, você tem que avaliar essa questão. Mas a densidade nutricional e calórica. Então, por exemplo, salada verde, né? Salada verde tem uma densidade nutricional boa e uma densidade calórica baixa. Você vai comer muito volume, muita comida, muito alimento que pode dar saciedade, muita água, muita fibra, pode dar saciedade com pouca caloria. Tá? E aí vai gerar esse déficit calórico. Salada verde, leguminosa, grão, cereal, por aí vai. E diminuir o ultraprocessado, porque do outro lado da moeda, novamente, ultraprocessado, em pouquinho volume, é cheio de caloria e não dá saciedade. Aí você vai querer comer mais. Então não adianta me falar, pô, Thiago, já estou comendo tão pouco, mas calma, é pouco em volume, não em caloria. Tá? Então são coisas diferentes. E aí, nutricionista, eu acho que é o profissional mais capacitado, acho não, tenho certeza, e habilitado para fazer essas estratégias pontualmente, não de um dia para o outro, mas pontualmente para você atingir esse déficit calórico de forma satisfatória e, eventualmente, fazendo esse refeed para ficar mais sustentável. Existem várias outras estratégias, gente, tá? E essas estratégias que eu estou chamando aqui de ferramenta do nutricionista, principalmente o graduando, eu acho que ele tem que ter a maior caixa de ferramenta possível com ele. E é difícil, porque você tem que estudar muito, você tem que dominar a dieta, né? Todos aqui conseguiriam fazer uma dieta vegana, prescrever uma dieta vegana, cetogênica, jejum intermitente, paleo e qualquer outro nome que tenha rótulo aí, porque o seu cliente vem com essa dieta de rótulo. Primeiro você tem que entender, tem que saber quais são os alimentos permitidos e não permitidos e começar a desenvolver. Então isso é uma ferramenta. Né? E nas lives que eu tenho visto, que eu vi nessa pandemia, algumas delas, infelizmente, aí que é a questão até dessa temática, eu via muitas pessoas, até profissional, tirar as ferramentas da caixa antes de até conhecer o cliente. Né? E eu acho que isso é mais complicado, inclusive, para o graduando, porque o graduando tem que vivenciar de tudo para depois, se porventura, ele pode até fazer um nicho de mercado. Pode até ser. Né? Não estou descartando isso, não. Você tem um nicho de mercado do low carb, do cetogênico, e por aí vai, se você optar e quiser. Muitas variáveis aí. Se você quiser optar, beleza. Mas acho que você tem que visualizar e vivenciar primeiro todas para saber qual que vai se adequar melhor a você. E em algumas lives eu via isso, entendeu? Você tirar a ferramenta, e aí você não tem a ferramenta adequada. Porque se chega um vegano para você, um cliente que quer fazer uma dieta vegetariana, e você falar assim, pô, sou um nutricionista paleo, é carne pra caramba, não tem como. Então você está usando a ferramenta errada no lugar errado. Né? Então, assim, pensa nisso aí também, não tirar as ferramentas no primeiro momento. Né? Então, estude, atualize, vai buscar informação, porque realmente tem muita ferramenta nova surgindo a cada hora, né? Jejum intermitente, Fast Mimic Diet, e por aí vai. Tem muita coisa. E não necessariamente isso é dieta da moda, não. Tem muita literatura, tem PubMed, dá para ler, tem muita coisa legal. Crononutrição, né? Muita coisa surgindo agora, que não tinha nada disso na minha época de graduando. E a gente tem que se atualizar ao máximo possível. Sei que é difícil, né? Mas é o compromisso que a gente tem com a gente, com o cliente, né? Para fazer o melhor possível nas condições que nos são apresentadas. Nem sempre dá para fazer tudo, mas faça o melhor. Na hora que você vai dormir, vai botar a cabecinha lá no travesseiro, poxa, hoje eu fiz o melhor possível que eu podia. Né? Eu acho que essa aqui é a mensagem que a gente tem que passar também. Tá? Então, passa a palavra agora aqui para a Natália.